Olá, meu nome é Arthur Gonzalez, eu sou CEO aqui da GG Contabilidade, professor de tráfego pago para contadores. E se você quer saber como que você vai usar o tráfego pago para poder aumentar a sua base de clientes, vem comigo até o final desse vídeo, porque eu vou trazer alguns elementos fundamentais para você conseguir gerar resultados através do tráfego. Vem comigo! Se hoje em dia é difícil ter pessoas que entendam de tráfego para contabilidade, o que dirá sobre como formar uma base sólida de marketing e tráfego para aumentar a sua base de clientes? Então, hoje em dia, existem pouquíssimos profissionais que realmente vivem o campo de batalha, de ser um empresário e fazer as suas próprias campanhas. Então, a partir do momento que você toca uma operação completa de contabilidade, a sua visão acaba tendo que ser muito mais estratégica para que você consiga gerar muito mais resultados. Porque depois que você faz a venda para o seu cliente, existe todo um processo para que você consiga manter esse cliente na sua base e para que você consiga gerar cada vez mais resultados. Então, por isso que é fundamental você ser o carinha que vai entender toda a estratégia de tráfego e tudo que você vai fazer para conseguir ter resultado através do tráfego pago, seja você mesmo fazendo ou delegando e acompanhando alguma pessoa, algum colaborador seu. Agora, o importante é que você precisa estar lado a lado e se não for você, tem que ser um sócio do seu negócio. Se você está sozinho, não tem para onde fugir, você vai ter que fazer tudo durante um bom tempo, até você conseguir formar pessoas muito qualificadas para estar do seu lado. Ou se você tem sócio, o sócio tem que estar à frente disso para poder estar olhando de forma estratégica, beleza? Vamos falar sobre uma estrutura mínima para você conseguir usar o tráfego pago na contabilidade. Para você que está no zero, qual que é essa estrutura mínima para começar a ter os primeiros resultados? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai ter que ter um site. E a base para você construir o site é você comprar uma hospedagem, tá? Que é basicamente o servidor onde vai ficar o seu site. O domínio é a nomenclatura do seu site, exemplo, GG Contabilidade, tá? Esse aqui é o meu domínio, ggcontabilidade.com. Infelizmente eu não tenho .br. Arthur, tem diferença entre .com e .br? Sim, o ideal é sempre utilizar .com.br. Em quais casos não utilizar o .com.br? Eu vou citar um deles, que é o da GG Contabilidade. Se você já tem uma empresa constituída há muito tempo, não vale a pena o esforço de fazer um rebranding, tá? O rebranding, de forma bem simples, é a mudança da sua logomarca, o que impacta em várias coisas dentro de um negócio consolidado, tá? Então, um rebrand nem sempre vale a pena para você poder utilizar só o .com.br. Então, nesse caso, né, valeria a pena utilizar o .com. Então, em quais casos utilizar o .com? E aí, vou usar a mesma resposta, beleza? Então fica a mesma resposta aqui para essas duas perguntas. A diferença é que nesse caso aqui eu estou falando em não utilizar, só que os casos em que eu vou utilizar é de forma direta a mesma ideia, né? A diferença é que a gente tem a visão oposta. Então faz sentido eu usar o .com quando já tenho uma empresa consolidada, e aí eu fui pesquisar lá numa plataforma como a Registro BR e eu vi que o meu domínio ele já foi comprado. Aí fazer o que, né? Simplesmente você vai criar um .com, igual eu fiz com a GG Contabilidade. O WordPress hoje é a principal ferramenta. Se eu não me engano, mais de 70% dos sites do mundo são feitos em WordPress. Um ponto interessante de você olhar na questão do WordPress é sempre fazer a configuração básica de acesso da ferramenta. Isso quando você contratar um freelancer, então é sempre bom fazer a configuração básica de acesso da ferramenta e você mesmo fazer a compra da hospedagem e domínio, tudo no seu nome. Dentro da hospedagem, você vai criar o WordPress e fazer um acesso para o desenvolvedor. Apesar de que essa ideia ficou meio bullshit, mas eu vou dar uma ideia mais simples. Vou deixar as duas aqui. Então você pode basicamente dentro da hospedagem criar já o
o acesso para o desenvolvedor que vai mexer no WordPress, ou você pode entregar o seu login e senha da hospedagem. Porque uma vez que você cadastrou isso tudo no seu nome, não tem como, por exemplo, o freelancer pegar as informações e ir embora e deixar você na mão. Por isso que é importante ter essa visão estratégica na questão do WordPress. A maior parte das pessoas, quando contratam um freelancer, o maior desafio é que, por exemplo, o cara vem, ele cria uma hospedagem no nome dele, tá? Você compra a hospedagem dele. Então, a hospedagem normalmente é onde fica o quê? O backup do seu site. Então, a posse do backup do seu site vai ficar na mão dele. Uma vez que você está utilizando a sua hospedagem, o backup ele vai ficar em posse do seu negócio. Por isso que é importante você comprar a hospedagem e o domínio principalmente. Imagina só o tamanho do problema. Você que é contador entende muito bem, né? Entende assim, entende acima da maioria em relação a esse aspecto, mas pensa no problema do cara comprar o domínio no CPF ou no CNPJ da empresa dele, para depois ele ter que te passar os dados. Você simplesmente, às vezes, pode ter um problema muito grande ao não comprar o domínio com o seu próprio nome. Tá? Então isso aqui é imprescindível. A hospedagem, se você tem alguém de confiança, nesse caso eu vou recomendar de preferência uma agência renomada no mercado. Faz sentido você usar a hospedagem recomendada da agência. Mas tirando isso, normalmente eu não recomendo agência, vocês sabem disso, mas tem gente que prefere contratar. Então, para site, eu acho que faz muito sentido. Mão de obra de site, pessoas que entendam de forma completa ali sobre web design, sobre estruturas de site mesmo, é uma mão de obra cara. Então, na minha visão, vale muito a pena você ter uma agência ali do seu lado. E aí fechou aqui, né? A hospedagem tem esse ponto e vírgula que às vezes, por exemplo, a agência tem uma parceria com essa hospedagem que ela ofereceu para você. Então, se acontecer algum BO no seu site, por ter uma parceria, ela consegue resolver mais rápido. Então, a partir do momento que uma agência depende, por exemplo, da hospedagem do HostGator, ela vai ter que esperar o suporte do HostGator, que eu já sei que é muito ruim. Então, é sempre bom avaliar o cenário, e aqui já fica a minha dica do que você pode fazer frente a isso. E aí, depois que você constrói o seu site, é importante você colocar a tag do e-mail marketing que você vai contratar, tá? Então eu vou até mudar a ordem aqui, porque em primeiro lugar você vai contratar uma ferramenta de e-mail marketing, que vai ser RD Station, não tem como ficar sem isso daqui. E aí dentro do RD Station tem uma tag de monitoramento que você vai colocar dentro do seu site, tá? E ela é fundamental para você fazer um bom trabalho de tráfego pago, tá? E aí você vai ter o site preparado com uma tag de e-mail marketing instalada. Lembrando que o site precisa ser preparado para vender com textos persuasivos. E você precisa ter no mínimo R$500 para começar, e o recomendado é 1.000. Então essa é a estrutura inicial que você precisa para gerar resultados com tráfego pago no seu negócio contábil. E aí eu vou te dar 4 passos para você conseguir encontrar esses clientes de contabilidade, tá? Quais são esses 4 passos, né? Em primeiro lugar, são as redes sociais. A partir do momento que você começa a criar um posicionamento orgânico e investir em anúncios, o seu jogo ele vai mudar completamente. Então, obviamente que falar de criar um posicionamento orgânico no Instagram abriria um looping de mais quase meia hora de aula aqui. E aí sairia um pouco do foco. E o investimento em anúncios de forma estratégica também vai te gerar muito resultado. E aí, qual que é a clareza que você precisa ter? Se você investe em anúncio e você não gera venda, é porque você não sabe o que tem que ser feito. É por isso, inclusive, que eu tenho a formação Contador de Elite, onde eu compilo, né, todas as informações para que você consiga gerar um resultado mais rápido. Aqui, obviamente, você vai ter muito conteúdo, você vai ter um direcionamento, só que você vai precisar botar a mão na massa e, obviamente, buscar mais informação, né? Então, aqui eu vou te dar um direcionamento. Olha, segue por aqui que você vai gerar resultado. Então, se você tem a ótica que você investiu em anúncio e não gerou resultados porque você não soube a estratégia correta, você precisa testar, validar, assistir minhas aulas, obviamente, e acompanhar meu Instagram para conseguir cada vez chegar mais próximo dos seus resultados. Lembrando que, assim, só a galera que me acompanha no conteúdo gratuito já vai estar à frente da maioria quando o tema é tráfego pago. Porque aqui é 100% campo de batalha, galera. Não tem
historinha de influencer aí contábil que fica falando às vezes de coisa que não vive, tá? Aqui é 100% Battlefield, campo de batalha. Então, segundo ponto é o site ou a landing page, né, que é fundamental. E aí aqui o grande cara é o Google Ads. Você precisa fazer campanhas no Google Ads para levar as pessoas para o seu site ou para a sua landing page, para poder conseguir gerar uma conversa no seu WhatsApp e continuar o seu processo comercial, beleza? Então esses são os 4 passos estratégicos que você precisa dar para conseguir formar uma base de audiência para começar a gerar os seus primeiros resultados com tráfego pago. Então precisa de rede social, precisa ter um site, precisa ter tantas campanhas no Meta quanto no Google. Obviamente que não comece pelos dois, escolha um deles para começar. E aí a minha indicação é sempre começar no Google Ads. Mas você precisa ter a visão estratégica de fazer campanha tanto no Meta quanto no Google, beleza? Porque você não pode fechar uma avenida de crescimento importante como o Facebook ou como o Google. Os dois têm muito potencial de resultado. E o quarto é você ter um processo comercial para conseguir gerar resultado através dessas 3 estratégias básicas aqui, né? Ter um site, uma rede social, campanhas no Facebook para conseguir gerar esses resultados. Tá? A campanha no Facebook, na real, nem deveria estar aqui como um passo. Ela fica meio que conectada. E aqui eu completaria com e-mail marketing. Construa uma automação básica de e-mail no RD Station. E galera, de verdade, se você usar a central de ajuda do RD Station, você vai ver o tamanho da simplicidade de montar uma sequência de e-mail. Então, e-mail 1, você pode falar sobre abertura de empresa. Ponto importante do e-mail marketing, galera. Sempre tem que ter CTA, levando o cara para o seu WhatsApp, tá? Sempre. Então, eu posso falar sobre sede virtual, posso falar sobre pegadinhas da contabilidade online, como funciona a troca de contador na GG Contabilidade. Ou melhor, né, para poder ficar mais genérico, 4 motivos para contratar a GG Contabilidade. Todos eles você vai colocar um CTA levando a pessoa para o seu WhatsApp de novo, tá? Então, a partir do momento que você constrói um site ou uma landing page, rede social, uma estrutura básica de e-mail marketing, um processo comercial, não tem como você não ter resultado. É só você seguir a direção correta, a estratégia correta, que você vai criar uma máquina de venda, tá? Obviamente não é fácil, nem simples, nem rápido, porque se fosse assim, estava geral fechando muito cliente, porque o cliente contábil hoje ele tem um alto potencial de retorno, mas precisa ter paciência e principalmente acreditar no resultado, porque a galera às vezes começa 1, 2 meses e desiste, e aí quem está aí há muito tempo, é só você acompanhar a galera que realmente está pagando preço, está aí fechando 30, 50, 100, 200, 500 clientes, e tu vê de tudo por aí. Você precisa ter isso se você quiser atrair novos clientes para o seu escritório de contabilidade. E vamos embora lá, quais são os elementos que você precisa para conseguir atrair novos clientes. Então, o primeiro ponto é traqueamento de dados, né? É entender a origem das campanhas de tráfego pago, que inclusive, né, o tráfego pago tinha que estar aqui em primeiro. Como é que não ficou em primeiro aqui o tráfego pago? Então eu preciso de tráfego pago. Uma vez que eu faço tráfego pago, eu preciso de traqueamento de dados. Uma dica fundamental é você separar o WhatsApp comercial do operacional, ou seja, telefones que você atende o cliente para enviar imposto e tirar dúvida é diferente do telefone para vender na internet. Isso é básico, galera. Vai por mim, não dê um mole desse. CRM de vendas para você ter um controle de relacionamento com os seus clientes. A nossa venda é consultiva. Se você não tem um olho para o seu processo de venda, se você não sabe vender, meu amigo, nem adianta continuar. Então, invista em treinamentos de venda. Tem muitos treinamentos de venda no mercado. Invista em conhecimento, tá? E telefone apto para poder efetuar ligações para você realizar o seu processo comercial.
tá? E tenha também um e-mail comercial profissional para poder aumentar a sua autoridade, tendo em vista que o seu escritório ele não é conhecido por ninguém quando você faz tráfego pago. Então, se você gostou de todas essas dicas, não deixe de curtir o conteúdo, manda dúvida caso ficou alguma, joga aqui no comentário porque eu vou estar ajudando vocês e eu te vejo no próximo episódio. Valeu!